Abrir em Efésios, já abriu? Qual o capítulo? 6. Qual é o versículo? Não tem 24 versículos aí, irmão? Vamos ler 18 e 19. Glória a Deus. 18 e 19. Efésios 6, 18 e 19. Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Amém. Glória a Deus. Que Deus aplique no nosso coração. Irmãos, nós continuamos em campanha de oração. Continuamos orando. E Paulo diz aqui que nós temos que orar quanto tempo? Né? Então, nós vamos continuar também falando sobre oração nos nossos cultos de ensino. E nós estamos orando pela nação brasileira. Estamos orando pelo Brasil, pela nossa nação. Estamos orando pela igreja, pelas famílias. Estamos orando pela evangelização. E eu posso dizer, eis-me aqui. Evangelização. Evangelização. Eu digo, eis-me aqui. Evangelização. Está difícil, não está, irmão? Evangelização. Eis-me aqui. Para isto o Senhor nos chamou. Então vamos, quando evangelizamos, o Espírito Santo é quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então, precisamos anunciar o Evangelho, porque ele mostra às pessoas e o Espírito Santo é quem convence e quem salva. Vamos orar pela salvação, pela renovação da nossa fé, da nossa espiritualidade, renovação e também batismo com o Espírito Santo. Orar pelos nossos irmãos que estão desviados do Evangelho, do caminho do Senhor, por aqueles que não estão conseguindo congregar. Vamos orar por eles também, para que o Espírito Santo mova os seus corações. Também pelos irmãos que estão enfermos. Irmãos, oração, irmãos, é uma bênção. Viu? E quem ora é uma bênção maior ainda, porque é beneficiado pela oração. Glória a Jesus. Então, nós vamos orar nessa noite, fazer esta oração. Convido o pastor Denis para orar por nós. Tem mais alguém aqui que precisa de oração? Eu, minha casa, minha família, glorificamos ao Senhor, a nossa cidade, o nosso país, as pessoas não crentes. Então, vamos orar uns pelos outros. Pastor Denis. Comentamos, amada igreja, com a paz do Senhor. Oremos. Soberano Deus, Pai, Criador de todas as coisas. Estamos, ó Deus, mais uma vez diante da Tua presença, Senhor, para solicitar, Senhor, esses pedidos que foram feitos, Senhor, que estamos fazendo, ó Deus, nesse trimestre. Que o Senhor venha intervir, Senhor, em nossa nação. Toma, Senhor, a direção, Senhor, conduz, Senhor, esta nação, ó Deus, porque esse povo te pertence, Senhor. Desfaz, ó Deus, todos os laços do inimigo, Senhor, contra essa nação, ó Deus. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, abençoa, Senhor, a nossa convenção, ó Deus, nosso pastor presidente, mesa diretora, ó Pai, coordenadores de área, de dirigentes, ó Deus,
toma, Senhor, cada uma das famílias aqui representadas, ó Deus. Vem, Senhor, convencer o pecador, ó Deus, do pecado, ó Deus, salvando, Senhor, libertando, batizando com o Espírito Santo, ó Deus. E que no ano que vem, Senhor, essa igreja venha crescer cada vez mais e mais, Senhor. Que esse projeto, ó Pai, de evangelização, de discipulado, Senhor, de acolhimento, Senhor, venha ser de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Que nós venhamos ganhar almas, ó Deus, para Ti, e que o Teu Santo Espírito, Senhor, tenha liberdade de falar aos nossos corações. Nos usa, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém, amém e amém. Amém. Meus irmãos, como disse, é o nosso culto administrativo. Nós vamos ter um período menor de ministração da palavra, para não tomarmos o tempo do momento administrativo, como é útil, temos bastante que tratar. Mas nós estamos sempre falando, desde o início de outubro, sobre oração. Oração. Glória a Deus. E estamos orando também. Estamos orando também. A igreja precisa orar. Todos vocês se sentem igreja? Igreja. Então a igreja precisa estar em comunhão com a cabeça. Cabeça, nós somos o corpo, membros de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje estamos na oitava semana que estamos aqui. Hoje nós vamos ver sobre os tipos de oração. Tipos de oração. Já falamos bastante, falamos na última segunda-feira, exemplos de oração, e hoje, e talvez na outra segunda-feira, nós estaremos falando sobre este tema, tipos de oração. Nós lemos aqui em Efésios, no capítulo 6, Paulo aqui já nos mostra alguns tipos de oração. Ele disse, quando ele diz, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplicas no Espírito, orando em todo o tempo, orando todo o tempo. Paulo disse que o evangelho a gente tem que pregar a tempo e a fora de tempo. Glória a Deus. Então, aqui da mesma forma, todo o tempo que nós tivermos e temos todo o tempo. Oração e súplica no Espírito. Oração, nós já aprendemos o que é oração, e súplicas nós vamos recapitular também hoje. Então, oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Só aqui nós vemos mais de um tipo de oração. E ele disse a outro tipo de oração. Ele disse, vocês orem também por mim. Ore também por mim. Para quê? Para que me seja aberta a porta da palavra, para que eu possa ministrar os mistérios do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nesses dois versículos, nós vemos vários tipos de oração. E depois que Paulo, ele termina de dar instrução aos irmãos de Efésios, quando ele fala sobre as armaduras. O apóstolo Paulo acaba de dar a instrução sobre as armaduras de Deus. Todas as armaduras de Deus, ele falou, ele ensinou, está aqui nos versículos anteriores. E aí ele continua falando sobre a oração. É interessante que ele convoca aqui, diz, olha, ele nos dá essa instrução, vocês precisam fazer isto, porque sem isto vocês vão ficar vulneráveis. O que ele disse?
No demais, irmãos meus, vocês precisam fazer o quê? Ser forte. Ser forte. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Soldado em batalha, um soldado fraco em batalha, corre grande risco, corre muito perigo de ser atingidos pelas flechas, pelas setas do adversário. E nós estamos em uma batalha, sim ou não? Estamos em uma batalha. Então, primeiro ele disse, vocês sejam fortes. Vocês sejam fortes agora. Não sejam fortes em vós mesmo. Fortalecei no Senhor. Seja forte, mas no Senhor e na força do seu poder. E ele segue dizendo, dá no versículo 10 e 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra todas as astutas ciladas do diabo. O crente precisa estar revestidos da armadura de Deus, porque as ciladas satânicas, diabólicas, elas são atiradas contra nós o tempo todo o tempo. E ele continua, vou passar rápido para nós fixarmos isso aqui e vamos entrar na oração. O 12, porque não temos que lutar, olha aí, não temos que lutar contra a carne e o sangue, não é lutar contra um, contra o outro, contra o irmão, contra a irmã, contra marido, contra mulher, contra pais, contra filhos, contra pastor, contra ímpios, não é lutar contra o homem. Nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Veja quanta coisa a gente tem que lutar, quantos inimigos está apontando as suas armas para nós, está olhando para nós, porque a Bíblia diz que ele está nos rodeando ao nosso derredor, está de longe, porque ele não pode chegar perto do crente, principalmente do crente que ora, ele não aproxima, porque ele está protegido pelo anjo do Senhor, está guardado, mas se der brecha, o inimigo, o adversário, ele chega. Mas aí ele disse aqui, vocês têm que lutar contra isto, portanto, para lutar sobre isto, vocês precisam vocês precisam estar de posse da armadura de Deus. Quais são elas? Para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, revestido, vestido das armaduras de Deus, fica firme, não vacila, não desanime, continue firme. E aí ele diz, portanto, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestidos a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Esse soldado, ele está bem aparelhado para a guerra? Sim ou não? Usando todas essas armaduras, ele está pronto para a guerra? Está. Glória a Deus. Mas aí ele disse, não, isso não só isso resolve. Isso só não resolve. Aleluia. Você tem que ir à guerra desse jeito. Revestido, vestido, firme, pronto, calçado, couraça, escudo, capacete. Aleluia. Tem que estar pronto. Não pode faltar nenhum destes EPIs. Não pode faltar. Glória a Deus. Equipamento de proteção individual. Glória a Deus. Você não pode espelhar no do outro. Você tem que ter o teu. Glória a Deus. E o crente tem equipamento de proteção individual vindo do céu.
E a Bíblia nos ensina como tomar posse deles. Aleluia. Agora, depois de estar preparado, soldado, quando está preparado, ele está pronto para ir para a guerra. Quando ele é convocado, ele vai à guerra. Ele não fica lá parado, olhando para o tempo, ele não fica lá olhando para os outros, ele fica lá atento. E esta atenção é exatamente procurando o general. O que eu faço, senhor general? O que eu faço, senhor comandante? E o comandante disse, aleluia, só dá a ordem, só dá a determinação. É assim conosco, irmão. Jesus é o nosso general, Jesus é o nosso comandante. Estamos prontos para a guerra. E na oração a gente pergunta, Senhor, me ajuda, me dirige, me orienta. O que eu faço? Porque eu estou nas tuas mãos. Ele disse, sim, vai em frente, porque eu sou contigo. Estas potestades, estas setas, estes dardos inflamados vão cair por terra. Vai você preparado, vai vencer em nome do Senhor Jesus. Então ele continua, você tem que ir para a guerra preparado, mas aí você não pode ficar parado. Você tem que reagir os ataques do inimigo. E como que nós reagimos? A oração. Nossa guerra contra as forças espirituais de Satanás exige persistência e insistência, intensidade na oração. Temos que persistir, insistir e ter intensidade na oração. Temos que persistir. O que é persistir? É você permanecer. É você orar hoje, não recebi, continue orando. É você buscar hoje, mas não vi nada, continue orando. Aleluia. É você saber que vai acontecer, mas às vezes não acontece na primeira vez, não acontece na segunda, não acontece na terceira. Aleluia. Assim aconteceu com o profeta Elias. Ele disse, vai chover agora. Mas como? Se não tem nem sinal de chuva. Mas ele disse, eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando, é persistindo. Glória a Deus. Quando havia um pequeno sinal que não era nem de chuva, ele disse, agora vai chover. Agora vai chover, porque tem resposta de oração. Persistir, insistir e não desanimar. Então, a guerra continua. Aí ele disse, orando em todo tempo. Orando em todo o tempo. Orando em quanto tempo? Todo o tempo. Orando em todo o tempo. Glória a Deus. Orando no Espírito ou em Espírito. Orando em Espírito ou no Espírito. Em todos os momentos e em todas as ocasiões. Irmãos, é comum ou cultural do nosso meio de a gente orar mais em ocasiões adversas também, não é assim? Às vezes há um problema que atinge a nós, a gente ora mais. Há uma enfermidade, a gente ora mais. Mas quando está tudo bem, a gente ora menos. Acontece isso ou não acontece? Então, isso é uma realidade. Mas a palavra nos ensina diferente. Está bom? Ora. Está ruim? Continue orando. Importa a situação, importa a ocasião, importa o momento que você está passando, em cima ou embaixo, devemos perseverar na oração. Em todo tempo, em todas as ocasiões, orando no Espírito ou em Espírito. Glória a Deus, com todos os tipos de oração. Todos os tipos de oração nós devemos orar. E neste estudo de hoje, da próxima segunda-feira, nós vamos ver alguns dos tipos de oração que é importante e não pode faltar na vida daquele que está batalhando, que está na guerra. Então, perseverança, súplica, oração não pode faltar. A oração é uma das armas poderosas que a igreja deve usar. É uma das armas poderosas.
nós estamos combatendo quem? Nós estamos combatendo o quê? Nós acabamos de ler que nós estamos combatendo não é carne e nem é sangue. Nós estamos combatendo as hostes espirituais da maldade. O diabo quer fazer mal a nós. E nós sabemos disso, nós temos que recorrer àquele que quer o bem para nós. Aleluia. Jesus Cristo não nos deixa só. E Ele não deixa nos ser atacado quando nós estamos revestidos da couraça, das armaduras de Deus. Então Ele disse aqui, a oração é a arma poderosa para nós. Devemos combater as astutas ciladas do diabo com oração. Deixar de orar, irmãos, ou faltar oração, deixar de orar é em plena batalha, e quando estamos batalhando, porque não tem um dia sequer que nós deixamos de batalhar, sim ou não? Todo dia nós batalhamos, todo dia nós lutamos, todo dia nós temos que vencer, e parar de orar. Mas alguém diz, não pastor, eu oro tão pouco, mas eu venço, eu sou vencedor. Olha, cuidado com isso, Deus tem mais para você. Não se conforme com o comodismo espiritual. Não se conforme com as coisas desta vida e deste mundo. A Bíblia diz, não conformeis com este mundo, mas renovai a cada dia. Então, você, mas eu não passo tanta luta assim. Engana-se. Aí você é fraco, o crente é fraco, o crente não tem esta comunhão com Deus, por falta da oração. É deixar de orar em plena batalha. Deixar de orar em plena batalha, em plena guerra, sabe o que acontece? É como você está rendendo-se ao inimigo. Rendendo-se ao inimigo. E numa batalha, sabe o que acontece? Quando aquela nação que está vencendo, quando ele vence o inimigo, aleluia, ele coloca lá a sua bandeira. Então, se nós render ao inimigo, ele vai colocar a bandeira dele em nós. Mas a Bíblia me dá segurança a nós. Aleluia. O profeta Isaías disse que quando o inimigo vier contra nós, como uma cachoeira de água, uma torrente de água, o Senhor dos Exércitos já colocou a bandeira da vitória em mim e em você, e disse, Ele alvorará a bandeira da vitória. Glória a Deus, está em nós, está em ti. A bandeira ensanguentada de Cristo Jesus está em nós, porque esta nação aqui tem dono, o teu coração, a tua vida tem dono. Jesus já colocou lá e disse, este aqui é meu e ninguém há de tirá-lo da minha mão. Então não podemos deixar de orar, de buscar, de batalhar, porque o inimigo quer uma brecha, mas em nome de Jesus, fechemos todas as brechas para que o inimigo não tenha lugar em nossas vidas. E não vamos render ao inimigo. Jesus nos ensinou na parábola do juiz iníquo, lá em Lucas capítulo 18 e o versículo 1, e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sempre e nunca desfalecer. Isso aqui é para quem? Para mim. É para nós. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aleluia. Jesus está nos ensinando aqui, ensinando a sua igreja e aos seus seguidores, que aprendam a ser consistentes e diligentes na oração. Perseverantes. Dever de orar sempre e nunca desfalecer. Mas não pode desanimar na batalha.
A gente não pode desanimar, a peleja é dura. Ser crente é um privilégio. Mas ser crente para ir para o céu é batalha, é luta. Porque o adversário não quer que nenhum de nós vamos para a glória. Nenhum de nós adore a Deus. Ele quer adoração para Ele. Mas aqui já tem dono, aí já tem dono. A adoração é somente para Jesus. Está na Bíblia. Só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Não permitamos que o inimigo encontre terra na nossa vida, no nosso coração, para colocar as suas imundícias. Mas as imundícias satânicas já foi repreendida, porque o sangue de Jesus nos purificou de todo mal, de todo pecado, de toda imundícia. Agora, para se manter fiel, irmãos, para se manter fervoroso, para se manter a fé, tem que estar em comunhão com Ele, contato com Ele. E a oração é para isso. A oração é para isso. Quando você tem um amigo confidente, você está com um problema, muitas vezes você não vai a ele, conversa com ele, e aí quando você vai, conversa com ele, ele lhe dá um conselho, ele lhe dá uma atenção, e você sai dali e diz: aliviado, recebi a resposta que eu queria. A mesma, muito melhor é com Jesus. Ele é o amigo confidente. Ele disse, aleluia, vocês serão meus amigos. Glória a Deus. Nós somos amigos de Jesus, irmãos. Vocês serão meus amigos. Mas há uma condição. Como é que eu tenho que agir para ser amigo de Jesus? Qual é a minha ação, minha reação e a minha atuação? Fazer o que Ele manda. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Nós estamos fazendo o que Jesus mandou? Estamos, irmão. Estamos fazendo. Mas a gente tem que melhorar a cada dia. E o remédio para melhorar é estar em comunhão com Ele. E estando em comunhão com Ele, você conversa com Ele todo o tempo. Todo o tempo. Por isso que Ele disse, com toda a súplica no Espírito. Você não precisa estar... Temos a reunião de oração, vou estar aqui na oração, mas eu estou viajando, eu estou trabalhando, eu estou fazendo isso ou aquilo, eu estou sintonizado com Ele. Estou em oração, eu estou buscando a Ele. Então, Jesus nos ensina a ser persistente. Aí Ele disse, oração, só recapitulando, é falar com Deus. É falar com Deus. Você tem uma necessidade, você conversa com alguém. Temos uma necessidade espiritual e até física, material, você conversa com Deus. Aí a Bíblia diz, nós temos que chegar com confiança e com ousadia no trono da graça, sabendo que Ele existe. Irmãos, às vezes a gente fica assim, falando, mas como é isso? Se não tiver aqui a fé, o escudo da fé, a gente não entende nada do que é ser crente. Até porque sem fé é impossível. Eu tenho que ter fé e certeza que Jesus está entre nós. Que Jesus está dirigindo os meus passos. Que Jesus sabe tudo a meu respeito. Jesus sabe tudo a meu respeito. Que Ele diz, quando vocês são meus amigos, eu não vou chamar vocês de servo, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor. Mas como vocês são meus amigos, disse Jesus,
Tudo quanto o meu Pai me fez saber, me revelou, eu quero dizer para vocês. Jesus quer dizer para nós, irmãos. Aí o profeta Jeremias escreveu, ele disse, olha, Deus dizendo, vocês clamam a mim. Quando vocês pedirem, tem resposta. Então, às vezes, nós queremos que o Senhor ouve as nossas orações, mas não oramos como devemos orar. Ele diz, quando vocês me pedirem, vocês terão respostas. Amigo, é isto. E ele disse, vocês clamam a mim, e eu vou responder a vocês. E vou dizer a vocês coisas que vocês ainda não sabem. Glória a Deus. É quando nós estamos falando com Deus, através da oração, nós estamos comunicando a Deus a nossa vida, a nossa situação, estamos tendo um diálogo com Deus. E este diálogo, ele é abrangente, irmãos. Ele envolve louvor, adoração, agradecimento, confissões, petições e por aí vai. Precisa ter isto na oração. A oração não é um momento vazio que você chega ali e fala para o banco ou fala para você mesmo e acabou. Tem um objetivo. Tem um objetivo. Eu vou ter um diálogo com alguém que é maior do que é superior, ou alguém que é todo poderoso, ou alguém que pode todas as coisas, um Deus que me conhece, um Deus que sabe a minha fragilidade, mas eu vou dizer a Ele, porque Ele disse que eu preciso dizer a Ele, eu preciso confessar a Ele, eu preciso pedir a Ele, eu preciso adorar a Ele, eu preciso exaltar a Ele, eu preciso me derramar diante dEle, eu preciso me humilhar perante Ele, porque Ele vai me exaltar, eu preciso reconhecer que eu dependo dEle. E aí eu coloco-me na oração, adoro, eu peço, eu agradeço. Aí, mas ele manda aqui que nós temos que orar em todo o tempo, com toda a oração e súplica. Mas o que é súplica, pastor? Aleluia. É um tipo específico de oração, caracterizado por um pedido fervoroso, um pedido com humildade e com insistência. Um pedido fervoroso, com humildade e insistente. Por alguma coisa que eu estou precisando, por algo concreto. Eu estou orar por isto aqui. E aí eu vou suplicar. Eu vou me humilhar. Mas o meu coração vai estar ardendo. Meu coração vai estar pegando fogo. Eu vou fazer uma oração fervorosa. E esta oração pode ser em alta voz. Esta oração pode ser essa oração pentecostal que nós fazemos, são súplicas. Quero suplicar a Ele. Eu estou precisando de ajuda, Deus. Eu preciso de... Já chegou esse ponto a vocês? Deus, eu preciso disso. Aleluia. É um pedido urgente. É um pedido urgente. É uma imploração. Eu imploro o Senhor. Eu não posso ficar sem esta resposta. Então, oração e súplica. Aí, irmãos, você se derrama na presença do Senhor. Não é aquela oração que você diz toda vez. Você começa a suplicar. Aí Deus começa a abrir os céus, tua mente, e você começa a sentir a graça, a presença e a glória do Senhor na sua vida. Aleluia. Súplica é um comportamento ou um tipo de oração, mas nem toda oração
é uma súplica. Nem toda oração é uma súplica. Exatamente essa oração que nós chegamos ou vamos orar sem nenhum sentido. Sem nenhum objetivo. Ora por você mesmo. Jesus, me dê da tua graça. Jesus, me reveste. Seu coração, você está adorando a Ele, reconhecendo o senhorio de Deus. Nós não podemos chegar diante de Deus, irmão, de qualquer maneira. E nem somente para pedir. Só para pedir. Porque tem gente que só dá o jeito, me dá isso, me dá isso, me dá aquilo, eu preciso disso, preciso daquilo. Adora Ele um pouquinho. Diga que Ele é grande. Diga que Ele é Senhor. Diga que Ele é soberano. Diga que Ele pode todas as coisas. Se humilhe um pouquinho. Aleluia. Porque quando você se humilha um pouquinho na presença dEle, da adoração. Glória a Deus. Vocês lembram da mulher cananeia? Da mulher cananeia. Glória a Deus, ela vinha suplicando. Ela vinha suplicando. Ela vinha gritando. Minha filha, meu filho, socorre-me, meu mestre. Socorre. Aquele grito incomodou os discípulos. Disse, manda essa mulher calar. Mas Jesus parou e disse, aleluia. O que tu queres? Sim. Não vou lhe dar não, mulher. Não vou pegar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos, não. E aquela mulher se opilhou e disse, mas Senhor, eu não tenho direito, mas eu preciso. Mas eu preciso. Eu preciso. Eu preciso. Nós não temos direito nenhum, irmãos. Nós não temos direito de exigir nada de nosso mestre. Mas eu sou carente, eu preciso da sua graça e da sua misericórdia. Aleluia. E quando ela ouviu, ela se prostrou, e a Bíblia diz que ela se prostrou e adorou. E ela se prostrou e adorou. E disse, Senhor, socorre-me. Eu te imploro, Senhor, socorre-me. Aleluia, a gente precisa entrar por esse caminho, irmãos. A gente precisa buscar o socorro de Deus. E o salmista diz, Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Se está angustiado, diz, Senhor, socorre-me. Mas primeiro você se prostra diante dele com um coração puro e sincero. Com um coração puro e sincero, a tua, minha, nossa oração vai chegar no trono, vai chegar na presença do Senhor. E chegando lá, fique certo, vem resposta de Deus. Se a resposta que vier, aleluia, fique certo, aqui vier, quando você se derramar perante Ele, é para o nosso bem, é melhor do que a que nós pedimos. Deus sempre dá o melhor. Deus sempre dá o melhor. Disse aqui, me parece que na passada, Paulo pedia para ser curado do espinho da carne. E a resposta, o espinho não, Paulo, o espinho vai ficar aí. Mas eu tenho algo melhor para você. O que é que eu tenho? A minha graça. A minha graça. A minha graça, com a graça do Senhor, a gente vence os espinhos, a gente vence todas as adversidades, a gente vence tudo com a graça de Deus. Mas nós recebemos a graça de Deus e nos enchemos da graça de Deus na presença de Deus. Glória ao Senhor para sempre. Então, muitas vezes, a oração começa com a adoração. Com a adoração. E então depois, aí vem a súplica. Você começa a adorar, aí depois você começa a pedir, você começa a agradecer. O pedido é específico. Eu tenho uma causa, eu preciso apresentar esta causa ao Senhor, demonstrando confiança no poder e na soberania de Deus que Ele tem para responder, para atender às minhas necessidades.
segundo a sua vontade. A vontade é dele, a vontade não é minha. Aleluia, glória a Deus. E concluindo esta parte de hoje, Colossenses capítulo 4, 2 a 6, diz sobre a exortação na oração à sabedoria. Precisamos orar com sabedoria. Colossenses 4, 2 a 6. Perseverai em oração. Nós temos que orar. Qual é o tempo da oração? Todo o tempo. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, sempre agradecendo, nada de exigir, nada de exigir. Tem oração por aí que diz: eu exijo, Deus, que o Senhor faz isso. Nada de exigência, só a adoração e gratidão. Orando em todo o tempo, velando nisso em ação de graças. Glória a Deus. E ele continua: orando também, juntamente, por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, mesmo que ele disse lá em Efésios, que acabamos de ler. Pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Aí ele diz: andai com sabedoria. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando o tempo, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. O crente que anda vigiando, crente que vigia nas suas palavras, o crente que é prudente no que diz. Você já ouviram alguém assim? Fulano diz muito, aí alguém de longe: vigia, crente. Já viram? Que tem crente que não vigia, não, irmão. Então vigia, crente. Quando estamos orando em todo o tempo, quando estamos em ação de graça, quando estamos andando com sabedoria, até na oração, irmão, tem que ter sabedoria. Aí a gente sabe como fazer, como falar. E ele diz: para que a vossa palavra seja temperada com sal. Por que sal, irmão? Quem é sal na Bíblia? Quem é sal na Bíblia? Existe alguém que é sal na Bíblia? Uai, só. Quem primeiramente se apresentou com sal? Poxa, gente. Quem foi que disse: eu sou o sal da terra? Foi quem? Vocês estão Jesus não é sal, não? E nós somos o quê? Nós estamos no mesmo pote. Quando você está no mesmo pote, glória a Deus. Jesus disse: agora vocês são sal da terra. Tudo que nós fizermos, irmão, tem que ter sal. Se tiver muito sal, o que acontece? Não presta. E se tiver sem sal? Por isso que a Bíblia tem que ser temperado com sal. Tem que ter a unção, tem que ter a graça, tem que ter o óleo, tem que ter a presença do Senhor, tem que ter a compreensão, tem que ter a renúncia,
tem que dizer eu não, mas ele, para mim não, mas para ele, a honra não para ele, a honra, a glória é dele, o louvor é dele, a exaltação é dele, tudo é dele. Então, a palavra que nós formos dizer, responder ou tratar com alguém, tem que estar temperada com sal, para que sabeis como convém responder a cada um. Prudência, irmão, temos que andar com prudência. Portanto, encerrando essa palavra pequena de hoje, o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, do 16, ele disse: regozijai-vos sempre. Temos que orar com regozijo, irmão. Não como obrigação, se bem que é uma obrigação, mas como que forçado. Nós estamos ensinando, porque eu não quero chegar aqui e dizer, irmão, dobra o joelho e vai orar. Todo crente sabe que tem que orar. Mas às vezes, irmãos, a gente tem que dizer isso, pastores, dirigentes. O povo chega na igreja e fica sentado olhando para o teto. E tem deles que fica até olhando para o celular na hora que a igreja está orando. A maioria orando, e tem gente que está desligado do tempo, do objetivo, do propósito. Então, a gente tem que orar com alegria. A oração é um gesto de gratidão a Deus, de alegria. Por isso que Paulo disse, regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre, seja alegre. E aí ele segue no 17 e diz, orai sem cessar. O crente trombudo, irmão, o crente com raiva, o crente bruto, a oração dele vai aonde? O crente iracundo, o crente, nada para ele tá bom. E ele, olha, Jesus, eu estou precisando disso aqui, eu sou ruim, mas eu quero isso aqui, eu fiz isso, aquilo, eu quero, Jesus. Eu decreto que o Senhor me dá isso aqui. Decreto o quê, irmão? Aí no verso 18 ele disse, em tudo dai graças, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco, para convosco. Você está agradecido a Deus? Em tudo dai graças. Aleluia. Então vamos orar com ação de graças. Vamos orar com o coração alegre. Vamos orar no gesto de humildade diante de nosso Mestre, o nosso Rei, o nosso Rei. Glória ao Senhor Jesus.